Bem-vindo ao canal. É um prazer ter você aqui com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. No julgamento de Clarice, Juliano se levanta de repente e grita em alto e bom som. Para de fingir que é santa. Se a justiça realmente existe, então a Clarice tem que ir presa. A sala inteira fica em silêncio por um instante. Ninguém esperava que Beatriz fosse justamente quem guardava um segredo capaz de mudar tudo. Ela tira calmamente uma fita cassete e a coloca para tocar diante de todos. O áudio ecoa na sala e até o juiz fica chocado. Juliano congela. O rosto dele empalidece completamente. Mas a reviravolta não para por aí. Gregório entra no tribunal como testemunha de defesa de Juliano. Mas em vez de apoiá-lo, ele troca um olhar discreto e pisca para Clarice. Algo aconteceu, pouco antes do julgamento começar. Algumas horas antes, Maristela e Juliano chegam à sala de espera do tribunal e dão de cara com Clarice e Beatriz. As duas mulheres não dizem uma palavra, apenas encaram os dois com desprezo. Mas Juliano não se contém. Ele se aproxima de Clarice e diz com ironia: "E aí, Clarice? Como é passar seu último dia em liberdade? Já tá pronta para pagar pelo que fez com a Valéria?" Maristela sorri de canto atrás dele. Clarice se vira, indignada. "Como você consegue ser tão cínico assim? Você é o verdadeiro culpado, Juliano, e você sabe disso." Juliano se exalta na hora, mas Beatriz se coloca na frente de Clarice. Ela levanta uma fita cassete e fala com firmeza: "Tá vendo isso aqui? É uma gravação. Você nem imagina o que tem aqui dentro, mas pode ter certeza, é o suficiente para colocar você e essa senhora direto na cadeia." Juliano encara a fita, paralisado. Ele avança de repente, tentando pegar. "Me dá isso. Tenho o direito de saber." Mas Beatriz recuo um passo e diz friamente: "Nem pensar. Os seguranças estão bem ali." Juliano rosna: "Se você não me entregar isso, eu grito aqui mesmo." Maristela o puxa para trás e sussurra no ouvido dele: "Não seja idiota, Juliano. Ela tá blefando. Você não tá vendo. Elas só querem te tirar do sério. Se você perder o controle, seu depoimento perde toda a credibilidade." Juliano rende os dentes, furioso. Acham que já venceram. Os Alencar sempre têm uma carta na manga. Elas que se preparem. O julgamento começa oficialmente. O juiz bate o martelo e declara a audiência aberta. Logo em seguida, o nome de Juliano é chamado para depor. Ele caminha lentamente, senta-se no banco das testemunhas. E então, de repente, começa a chorar. Clarice arregala os olhos e sussurra: "O que ele tá fazendo?" A minha suspira: "Tá tentando bancar a vítima para enganar o júri." Juliano abre a boca e começa seu depoimento: "Desculpa pelas minhas lágrimas, senhor juiz. É que eu sinto muita falta da Valéria. Tenho pesadelos todas as noites, com aquele terrível acidente." Clarice fica em choque. Beatriz também congela, por um instante, tocada pela atuação perfeita dele. O público murmura, fazendo o juiz bater o martelo exigindo silêncio. Então ele ordena: "Juliano, conte o que aconteceu naquele dia." Juliano começa a reconstituir os fatos, do jeito dele. "Eu estava conversando com a Valéria quando Clarice entrou. Naquele momento, eu vi claramente o ciúme descontrolado nos olhos dela. Ela partiu para cima da Valéria e causou tudo o que os senhores já sabem." Ele faz uma pausa, finge enxugar as lágrimas e sussurra: "Eu tentei impedir, mas já era tarde demais." Clarice não aguenta mais. Ela se levanta de súbito, gritando: "Mentira! Tudo isso é invenção. Nada disso aconteceu." O juiz bate o martelo, exaltado: "Se a senhora continuar interrompendo, terei que retirá-la do tribunal." Beatriz puxa a mãe de volta pro assento e sussurra: "Mãe, calma, deixa que eu mostro para ele o que temos." Ela pega a fita cassete e a levanta diante de Clarice. "Eu quero ver a cara dele quando o juiz ouvir essa gravação." O juiz sinaliza para o promotor continuar. Ele pergunta: "E depois do ocorrido, o que aconteceu?" Juliano responde com tranquilidade: "Clarice entrou em pânico, claro. Disse que ia fugir, mas antes disso, me fez um pedido.
Clarice sente um arrepio gelado. Beatriz franze a testa, sentindo que algo está errado. O promotor insiste. E que pedido foi esse? Juliano respira fundo e fala com voz fingidamente emocionada. Ela me implorou que fizesse de tudo para que ela não fosse parar no Chilindró. Como eu era muito apaixonado por Clarice, eu prometi. Mas quando ela fugiu, ao atravessar a rua, não vi o bondinho se aproximando. Depois do acidente, eu paguei o Geraldo para se livrar das provas. Tudo em nome do amor que eu sentia por ela. Esse foi meu único erro. Amar demais essa mulher. Clarice começa a se sentir mal. Ela se vira para Beatriz e sussurra. Você não tá acreditando nele, né? Não me diga que você tá acreditando. Mas Beatriz não responde. Ela apenas encara Juliano, com um olhar fixo, frio como gelo. O depoimento termina. Juliano lança um olhar ameaçador para Clarice. Maristela sorri, satisfeita, como se a vitória já estivesse garantida. Logo em seguida, Maristela é chamada ao banco das testemunhas. Ela sobe, demonstrando comoção, voz trêmula. Naquele dia, eu estava na perfumaria carioca. Ainda ouço os gritos da Clarice e o olhar desesperado do meu filho. Tudo o que Juliano disse é a mais pura verdade. Se Geraldo ainda estivesse entre nós, ele poderia confirmar tudo. Que Deus o tenha. Do lado de baixo, Beatriz aperta a fita com força. Ela sussurra, como se falasse consigo mesma. Muito bem, está na hora de acabar com essa farsa. Beatriz se levanta de repente, erguendo a fita. Bando de farsantes. Vocês não perdem por esperar. Essa fita vai mudar tudo. Nesse instante, Clarice é chamada ao banco das testemunhas. Beatriz grita alto. Não esquece de falar aquilo, mãe. Clarice respira fundo e encara diretamente o júri. Ela começa a falar, com firmeza e convicção. Eu não estou aqui para chorar e implorar por piedade. Estou aqui para mostrar minha indignação diante de uma acusação absurda. Sussurros tomam conta da plateia. Algumas pessoas aplaudem Clarice em apoio. Ela continua, cada palavra como uma lâmina. Naquele dia, encontrei meu noivo discutindo com a Valéria. Eles tinham um envolvimento escondido, e ela queria que ele a assumisse. Valéria estava descontrolada, e eu vi Juliano empurrá-la. Minha revolta foi maior que meu medo. Entrei na sala, e ele ficou em choque. Mas já era tarde demais. Valéria já tinha partido para sempre. O clima no tribunal começa a sair do controle. O juiz precisa bater o martelo novamente pedindo ordem. O promotor se aproxima, com voz calma. Depois que percebeu o que aconteceu, o que a senhora fez? Clarice responde, com o olhar carregado. Entrei em pânico, e com razão. Disse que ia chamar a polícia, mas Juliano me impediu. Saí correndo, em puro desespero. E tão transtornada, que nem vi o bondinho se aproximando. Quando acordei no hospital, só lembrava do meu nome. A sala fica em silêncio absoluto. Clarice continua. Juliano e Maristela me deram remédios. Disseram que era para me acalmar, mas na verdade, era para eu esquecer a verdade. Levei 16 anos para recuperar minha memória. Juliano se levanta, furioso, e grita. Objeção. Ela está inventando tudo. Seu advogado se levanta imediatamente, aproxima-se do juiz com uma pilha de documentos. Ele diz: Clarice não está sendo totalmente honesta. Os laudos médicos mostram que, após o acidente, ela apresentou graves distúrbios mentais. Precisava de medicação e interrompeu o tratamento por conta própria. Minha teoria é: tudo isso que ela afirma lembrar é fruto da imaginação. Uma espécie de paranoia, criada por uma mente em desequilíbrio. A plateia volta a murmurar. O rosto de Clarice empalidece. Ela cerra os punhos, tentando conter a raiva que cresce dentro dela. Alguns presentes no tribunal já não sabem em quem acreditar. O advogado de Juliano se aproxima de Clarice, provocador. A senhora tem alguma prova? Qualquer coisa que comprove o que está dizendo. Beatriz, ainda de pé, segura firme a fita, os lábios cerrados. Clarice não desvia o olhar e responde: esses laudos são falsos. Foram feitos pelo Dr. Pimenta, em troca de dinheiro. O advogado rebate:
Ela está mentindo, meritíssimo. Nesse momento, Amália se levanta de repente, os olhos em chamas de indignação. Protesto. Amália se levanta, com a voz firme. O colega não pode simplesmente rotular a Red mentirosa, sem apresentar nenhuma prova concreta. O juiz assente com a cabeça e declara: protesto aceito. As perguntas do advogado serão retiradas dos autos. Clarice suspira, aliviada. Mas ela nem imagina que Juliano ainda guarda uma última carta na manga. Alguns minutos depois, Arlete sobe ao banco das testemunhas. Juliano e Maristela trocam sorrisos discretos. Nenhum dos dois imagina que a mulher diante deles carrega um envelope, capaz de virar todo o julgamento. Arlete treme levemente e começa a falar, emocionada. Minha filha, Valéria, sempre escolheu os homens errados para amar. E entre todos, Juliano foi o pior. Ela sabia disso. Quando Valéria engravidou, Juliano mostrou sua verdadeira face. Um homem frio, irresponsável e sem compaixão. Ele abandonou minha filha, manipulou, mentiu, deu falsas esperanças e depois destruiu tudo. Quando Valéria descobriu que ele ia se casar com Clarice, decidiu confrontá-lo uma última vez. Desde aquele dia, nunca mais vi minha filha. O promotor se aproxima e pergunta suavemente: então, por que a senhora decidiu testemunhar em defesa de Clarice? Acredita que ela é inocente? Sem hesitar, Arlete confirma: claro que sim. Clarice é o oposto do Juliano. Ela é bondosa, honesta, forte e cheia de compaixão. Clarice escuta, com os olhos marejados. Um instante de conexão verdadeira entre duas mulheres, antes em lados opostos. O promotor continua: nos autos consta que a senhora trouxe provas que podem favorecer Clarice. É verdade. Arlete abre a bolsa e retira um grande envelope. Sim, durante anos, recebi cartas da Valéria. Claro que ela não podia escrevê-las sozinha. Aqui estão as cartas. A maioria foi feita à máquina, mas algumas são manuscritas. Acredito que a perícia poderá provar que a caligrafia é de Maristela Alencar ou do próprio Juliano. Juliano se levanta de súbito, pálido como cera. Maristela cerra os dentes, tentando manter a calma. O juiz ordena imediatamente. O tribunal solicita a análise grafotécnica de todas as cartas. Encaminhem os documentos para a perícia agora mesmo. Juliano começa a tremer, e Maristela se inclina, sussurrando: fique calmo, nossa carta na manga ainda está por vir. A próxima testemunha é Gregório. O juiz bate o martelo, anunciando: chamo à tribuna a próxima testemunha de acusação. Gregório. A porta se abre. Clarice congela, ao ver Gregório entrando na sala do tribunal. Uma figura-chave, alguém em quem ela um dia confiou. Beatriz prende a respiração. Mas assim que chega ao banco das testemunhas, Gregório lança um rápido olhar para Clarice e discretamente pisca. Um piscar cheio de significado oculto. Beatriz se sobressalta, se vira para a mãe e sussurra: mãe, você viu aquele piscar? O que ele vai acusar a minha mãe? Exclamou Beatriz, com a voz trêmula. Beto também estava tenso. Balançou a cabeça levemente. Eu não sei, mas isso não parece nada bom. Clarice murmurou, quase inaudível: meu Deus, o que ele está fazendo aqui? Gregório. Amália colocou a mão no ombro de Clarice, tentando acalmá-la. Calma, precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Gregório sentou-se no banco das testemunhas. Ele lançou um olhar rápido para Clarice, e viu nos olhos dela um medo nítido. Mas então, ele virou-se e encarou Juliano. E foi aí que Juliano começou a ficar inquieto. Engoliu seco, o suor já escorria pela testa. Gregório começou: eu tive um relacionamento com Clarice. Ela me confessou que, sem querer, foi a responsável pela morte de Valéria. Ela é a culpada. Meritíssimo. Um silêncio mortal caiu sobre a sala do tribunal. E então, como se um raio tivesse caído, Clarice se levantou e gritou em desespero: por que está mentindo assim? Olha nos meus olhos, Gregório. Você é um covarde. Juliano, sentado, sorriu com satisfação. Os olhos dele brilhavam de prazer ao ver Clarice despedaçada.
Gregório foi escoltado para fora. Mas, antes de atravessar a porta, ele virou-se e piscou para Clarice. Aquele instante durou apenas um segundo, mas foi suficiente para frear a fúria dela. Clarice murmurou, confusa. Eu vi, ele me deu um sinal. Mas por quê? Por que dizer aquilo? Se queria me ajudar, aquele depoimento não ajuda em nada. Pouco depois, Beatriz foi chamada ao banco das testemunhas. Ela subiu determinada, com a fita firmemente nas mãos. Seu olhar ardia em fúria e convicção. Era o momento de virar o jogo. Beatriz encarou Juliano, como se cortasse o ar com os olhos. Eu vim aqui para dar meu testemunho, mas quem vai falar a verdade é o Dr. Juliano. Eu trouxe uma fita com uma gravação, que vai deixar todos vocês em choque. Juliano ficou pálido. Viu Beatriz colocar a fita no aparelho. As mãos dele tremiam, agarradas ao braço da cadeira. Beatriz declarou: ouçam e tirem suas próprias conclusões. Ela apertou o botão play. Mas o que tocou foi a nova música de Lia. Ninguém entendeu nada. Beatriz congelou, olhos arregalados, encarando o aparelho. Beto, em choque, sussurrou: meu Deus, fui eu. Troquei as fitas sem querer. Juliano começou a rir descontroladamente. Ria como se já tivesse vencido a batalha. A sala do tribunal virou um caos. O juiz, furioso, bateu o martelo várias vezes. Ordem! Ordem no tribunal. Vamos fazer um recesso. Espero que todos estejam mais calmos na volta. Beatriz correu para abraçar Clarice e disse, com lágrimas nos olhos: me perdoa, mãe. A gente vai encontrar a fita certa. Esse recesso é a nossa chance final. Juliano olhou para as duas, com um sorriso debochado, como se a vitória já fosse dele. Mas ele não sabia. A verdadeira tempestade ainda estava por vir. Ao sair da sala de julgamento, Clarice avistou Gregório esperando no corredor. A raiva explodiu dentro dela. Ela avançou com o olhar em chamas. Por que você fez aquilo, hein? Por que me traiu bem no meio do tribunal? Por que você foi testemunhar contra mim? Você mentiu para mim esse tempo todo, não foi? Clarice disse, engasgada, quase chorando. Gregório a encarou, com o rosto tenso e os lábios trêmulos. Eu tive meus motivos para fazer isso. Eu te peço, não me julgue agora. Você vai entender, eu juro, Clarice. Mas Clarice não queria ouvir mais nada. Quase chorando, ela o interrompeu. Não, eu nunca vou entender. Se você aceitou o dinheiro do Juliano, então fala logo. Gregório respondeu depressa. Não foi isso que aconteceu. Clarice balançou a cabeça, fria. Asterisco, asterisco, sabe de uma coisa. Eu não tenho mais forças para discutir com você. Foi justamente por você ser meu namorado, que agora o juiz e o júri todos estão achando que eu sou culpada. Nunca mais olhe na minha cara, Gregório, asterisco, asterisco. Ela virou as costas, deixando Gregório paralisado no meio do corredor vazio. As lágrimas começaram a escorrer, e ele murmurou para si mesmo: isso não vai ficar assim. Do outro lado do corredor, Beatriz falava com Beto, visivelmente preocupada. Eu não acredito. Foi por minha culpa que levamos a fita errada. Colocamos a minha mãe numa situação vergonhosa no tribunal. Beto tentava manter a calma. Calma. A gente ainda tem tempo. Se acharmos a fita certa, ainda dá para virar esse jogo. Beatriz o olhou, ansiosa. Mas, você tem certeza de onde ela está? Beto confirmou. Tá no meu quarto. Mas aquela música da sua mãe, eu não entendi. Será que ela gravou por cima? Beatriz começou a ficar sem ar. Ela levou a mão ao peito, sentindo o desespero crescer. Eu preciso esclarecer isso, custe o que custar. A gente tem que voltar para casa agora mesmo. Ao mesmo tempo, no outro corredor, Juliano e Maristela se aproximavam de um homem, um jurado, que estava comprando café. Juliano chegou perto, com um tom suave, mas cheio de intenção. Acho que te vi lá na sala de audiência. Você é um dos jurados, não é? O homem se assustou e deu um passo para trás. Eu não deveria estar fora da sala dos jurados. E muito menos falando com vocês. Com licença. Maristela se colocou na frente dele,
sorrindo com sarcasmo. Asterisco, asterisco, ai, que pena. Imagina se eu contar isso pro juiz. Que você violou o protocolo do tribunal. O que você acha que vai acontecer? Um julgamento anulado. Um processo contra você. Você aguenta isso? Asterisco, asterisco. O homem empalideceu. Seus lábios tremiam, os olhos arregalados. Não, pelo amor de Deus. Não façam isso comigo. Eu não tenho dinheiro. Não posso ser processado. Juliano sorriu, frio como gelo. Asterisco, asterisco, então, ouve bem. Tudo que você precisa fazer é votar do jeito certo. E nós vamos fingir que essa conversa nunca aconteceu, asterisco, asterisco. Que bom que você mencionou dinheiro. Porque é exatamente isso que eu vou te oferecer, disse Juliano, com um sorriso malicioso nos lábios. O homem arregalou os olhos, nervoso. Como assim? O que vocês querem dizer com isso? Maristela se aproximou, com um sorriso cínico. 250 mil cruzeiros. Esse é o valor que você vai receber, se votar contra a Clarice. E claro, se conseguir convencer alguns dos outros jurados também. O prêmio pode ser ainda maior. O homem tentou recuar, gaguejando. Não, eu não posso. Mas Juliano o interrompeu friamente. Ou você aceita, ou será processado. E claro, vira nosso inimigo. O copo de café caiu da mão do homem, estilhaçando no chão. Um silêncio pesado tomou conta do ar. Até que, por fim, tá bom, eu aceito. Só, por favor, não acabem com a minha vida. Do outro lado, Beatriz e Beto chegaram até Lia. Lia estava aflita, com as mãos na cabeça. Meu Deus do céu, minha música tocou no meio do julgamento. Eu não consigo acreditar nisso. Beto perguntou, intrigado. Mas, como essa fita foi parar no meu quarto? Lia explicou, sem graça. Era para ser uma surpresa, meu filho. Eu queria te mostrar minha nova música em primeira mão. Agora, bom, já não é tão exclusiva assim. Beatriz interrompeu, impaciente. Você viu alguma outra fita por lá? Lia balançou a cabeça, hesitante. Não. Mas o que, mãe? Beatriz insistiu. Lia suspirou. Você sabe como é o seu pai. Desde que a casa ficou mais vazia, ele anda mexendo em tudo. Eu vi ele trocando as coisas de lugar na sala. Beatriz e Beto se entreolharam, apavorados. Beto murmurou. Então a fita pode estar em qualquer canto da casa. Alguns minutos depois, o julgamento é retomado. Clarice continua sentada no banco dos réus, com o coração na mão. Beatriz e Beto ainda não voltaram. Amália se inclinou e sussurrou. Concentre-se, Clarice. O importante agora é o que acontece aqui. A porta se abriu. Beatriz entrou. Ela caminhou firme até o banco das testemunhas. Quando Clarice tentou olhá-la, Beatriz desviou o olhar. O promotor se aproximou. Você tem algo a declarar? Beatriz respirou fundo e começou. Durante anos, eu achava que Juliano era apenas meu pai adotivo. Mas quando descobri que ele era meu pai biológico, percebi que suas mentiras poderiam ir muito além. Ele e Maristela sempre tentaram culpar minha mãe. Mas que tipo de pai? Finge que não tem uma filha, só para proteger uma esposa culpada. Meu pai não tem limites. Eu mesma presenciei coisas horríveis que ele fez. E eu acredito na minha mãe. Clarice olhou para a filha, os olhos cheios de lágrimas. Juliano permanecia calado, mas seu olhar era puro ódio. Beatriz deixou o banco, segurando o choro. Enquanto isso, Gregório se aproximava de uma casa abandonada, nos arredores da cidade. Seu coração batia acelerado no peito. Ele escutou um choro vindo de dentro. Tem alguém aí? Gritou, com a voz trêmula. O choro continuava. Gregório passou por cada cômodo, seguindo o som. Até que, de repente, ele parou. No centro de um quarto vazio, estava uma garotinha, de cerca de 8 anos, encolhida num canto, tremendo. Ela abraçava um ursinho de pelúcia rasgado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Gregório ajoelhou-se, com a voz suave. Tá tudo bem, mocinha, você não precisa ter medo. A menina levantou os olhos, ainda assustada, e sussurrou, com a voz quase sumida. Pai, você me achou.
A garotinha chorando corre até Gregório. Gregório a abraça forte, com lágrimas escorrendo. Eu estou aqui, minha filha. Tive que mentir para uma pessoa muito importante. Mas agora que te encontrei, nada mais vai me impedir. A menina soluça, com a voz trêmula. Por favor, não me abandona de novo. Gregório promete, emocionado. Me perdoa, mas agora eu preciso salvar a Clarice. No tribunal, Clarice está à beira do colapso. Todas as esperanças de provar sua inocência pareciam ter acabado. De repente, Gregório entra às pressas no tribunal, com sua filha nos braços. Todos ficam em silêncio absoluto. Juliano e Maristela ficam em choque, sem acreditar no que estão vendo. A menina corajosa se aproxima e declara em voz alta: aquele homem ali, aponta para Juliano, me escondeu e me proibiu de sair, até que meu pai testemunhasse mentiras no tribunal. Clarice olha para Gregório, com os olhos cheios de arrependimento. Ela não podia acreditar que ele havia sacrificado tudo por ela. O tribunal explode em indignação. Gritos e vaias contra Juliano e Maristela ecoam por todos os lados. Nesse momento, Beatriz surge com uma fita cassete nas mãos. Aqui está. Essa é a fita verdadeira. Ela coloca a fita no gravador e aperta o play. A voz de Juliano ecoa nitidamente. Não podemos deixar isso chegar até a Clarice. Era a confissão clara de sua culpa. Maristela fica pálida, reconhecendo sua própria voz na conversa gravada no dia anterior. Clarice começa a chorar de emoção. Juliano e Maristela entram em pânico e tentam fugir. Mas o juiz bate o martelo com força. Seguranças, retirem os réus imediatamente. Levem-nos para o Chilindró. Os vilões se debatem, gritando que são inocentes. Mas ninguém mais acredita. Um dos jurados se levanta e diz indignado: eles tentaram me subornar para incriminar a Clarice. Eu e meus colegas temos certeza. Ela é inocente. Esse foi o golpe final para os vilões. O juiz bate o martelo mais uma vez. Clarice está inocentada. O tribunal comemora com aplausos e gritos de alegria. Clarice corre para abraçar Beatriz e Gregório, e os envolve num abraço que parece curar todas as feridas. Juliano e Maristela são levados para fora do tribunal, sob vaias e olhares de desprezo. Eles baixam a cabeça, mais humilhados do que nunca. No presídio Chilindró, Juliano começará a pagar por seus crimes. Mas, ao saber que Clarice está prestes a se casar com Gregório, ele começa a planejar uma fuga e promete fazer algo terrível no dia do casamento. Se você gostou desse trecho, avalie de 0 a 10. Ou deixe seu comentário aqui embaixo. Adoraríamos saber o que você achou dessa reviravolta emocionante. E chegamos ao final do vídeo. Se você também está acompanhando cada reviravolta dessa novela como a gente, curta se você achou esse capítulo eletrizante. Inscreva-se no canal para não perder nenhum spoiler e novidade quente sobre a sua novela favorita. Obrigado por nos acompanhar até o final. Nos vemos no próximo vídeo. De qual cidade você está assistindo? Comenta aqui embaixo. Queremos saber.